Você já sentiu como se a sua vida estivesse parada, sem sentido, como se tudo aquilo que você sempre quis estivesse se afastando cada vez mais, e o que antes era certeza agora virou confusão? Já aconteceu. De você orar, clamar, jejuar e mesmo assim parece que as portas estão se fechando na sua frente? Agora, escuta bem. E se eu te dissesse que essa sensação de frustração e silêncio pode ser um sinal urgente de que Deus está te guiando por outro caminho? Sim, é isso mesmo. Um caminho que você não esperava, que pode até parecer mais difícil, mais incerto, mais doloroso, mas que é o único capaz de te levar ao verdadeiro propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe, muitos pensam que quando as coisas não saem como planejado, Deus os esqueceu. Mas o que poucos sabem é que, às vezes, o maior sinal de que Ele está no controle é justamente quando Ele começa a fechar as portas erradas para te colocar na direção certa. Há um segredo oculto nisso. A maior prova de amor de Deus por você pode ser quando Ele diz não para os seus planos para dizer sim aos dele. Você já parou para pensar que o desvio que você sente hoje pode ser o caminho que vai te salvar amanhã? Que o silêncio dele pode ser o som mais alto do cuidado que ele tem por você. Talvez você esteja exatamente no ponto onde Deus queria te colocar, um ponto onde ele pode transformar a sua história completamente. Hoje, eu quero te mostrar sinais urgentes que podem estar diante dos seus olhos, mas que você talvez nunca percebeu como sendo uma orientação divina. São sinais que vão mudar a forma como você enxerga as dificuldades, os atrasos e até os fracassos da sua vida. Eu sei que você está aqui porque busca entender o que Deus está querendo te mostrar. E deixa eu te dizer, você não está assistindo esse vídeo por acaso. O Senhor preparou essa mensagem especialmente para você. E se você ficar comigo até o final, eu vou te revelar um segredo que muitos ignoram, mas que pode desbloquear uma bênção oculta na sua vida. Sim, há algo poderoso que Deus quer fazer em você hoje, mas só vai acontecer se você abrir o seu coração e deixar Ele falar. Antes de começarmos, comenta aqui abaixo, paz do Senhor, para eu saber que você está comigo nesse estudo, que você é parte dessa família e que você está pronto para receber essa palavra. Quando você comenta e compartilha, você não está só ajudando o canal, você está sendo instrumento de Deus para abençoar vidas que nem imagina. Muita gente usa esses vídeos como o único apoio espiritual, sabia? Pessoas que não têm uma igreja perto, que estão sozinhas, que precisam de uma palavra como essa. Então comenta paz do Senhor para mostrar que você é parte dessa missão. E olha, a penúltima lição desse vídeo pode conter a chave que vai destravar uma bênção poderosa na sua vida. Por isso é fundamental que você assista até o final, sem pular nada. Agora, prepara o teu coração, pega a tua Bíblia e vamos começar esse estudo. Porque o Espírito Santo está prestes a te revelar algo que pode mudar a tua história para sempre. Quando Deus começa a fechar as portas que você mais quer abrir, quantas vezes você se viu diante de portas fechadas, de projetos que não deram certo, de sonhos que pareciam tão certos, mas de repente desmoronaram diante dos seus olhos. É doloroso, não é? Você sente como se Deus tivesse te abandonado, como se Ele tivesse esquecido das promessas que um dia fez a você. Mas e se eu te dissesse que essa dor, essa frustração e esse aparente fracasso não são um acaso, mas um sinal urgente de que Deus está te guiando por outro caminho? Lembra-se de Paulo, o apóstolo? Um homem escolhido, ungido, separado para levar o evangelho aos gentios. Mas mesmo ele, quando tentou ir para a Ásia para pregar, foi impedido pelo Espírito Santo. Atos 16, 6, 7. Isso é chocante, não é? Como pode Deus impedir alguém de pregar o Evangelho? Mas ali havia um segredo. Deus estava fechando uma porta boa para abrir a porta certa. É aqui que muitos de nós erramos. Quando uma porta se fecha, nossa primeira reação é insistir,
é tentar arrombar, é orar mais, jejuar mais, como se o esforço pudesse fazer Deus mudar de ideia. Mas sabe o que isso revela? Que muitas vezes estamos mais apegados aos nossos próprios planos do que à vontade de Deus. Deus fecha portas não por maldade, mas por misericórdia. Ele sabe o que você ainda não sabe. Talvez aquele relacionamento que terminou te livrou de anos de sofrimento. Talvez aquele emprego que não deu certo teria te afastado da presença dele. Talvez aquele sonho que não se realizou era uma armadilha disfarçada de bênção. Deus não quer que você viva de restos, de migalhas. Ele quer que você viva o melhor dele. Mas para isso, Ele precisa te ensinar a confiar quando tudo parecer desabar. Ele precisa que você entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não faz sentido aos teus olhos. Então pare agora e reflita. Quais são as portas que Deus está fechando na sua vida? Em vez de lutar contra, que tal perguntar a Ele: Senhor, se essa porta não é para mim, me mostra o caminho que o Senhor preparou. A ciência até confirma. Nosso cérebro é programado para buscar padrões e soluções conhecidas. E quando algo foge do esperado, entramos em estado de alerta e ansiedade. Mas é justamente nesse ponto que Deus quer agir, quando você não entende, mas escolhe confiar, quando você para de tentar controlar tudo e se rende aos planos dele. Eu sei, pode parecer que tudo está desmoronando, mas deixa eu te dizer uma coisa. O que parece ser o fim pode ser apenas o começo. O desvio que Deus coloca no teu caminho não é para te perder, é para te salvar. E aqui vai um conselho. Não tente reabrir as portas que Deus fechou. Não insista em algo que Ele já disse não. Às vezes, o maior milagre não é conseguir o que você quer, mas aceitar que Deus sabe o que é melhor. Quando você entender isso, vai começar a enxergar os fechamentos não como perdas, mas como livramentos. Vai começar a agradecer pelo não, que hoje parece dor, mas amanhã será salvação. E falando em salvação, no próximo bloco, vamos ver como Deus usa as tempestades inesperadas para nos redirecionar para o caminho certo. Você está preparado para essa revelação? Então fica comigo e vamos juntos descobrir mais um sinal poderoso de que Deus está te guiando por outro caminho. Quando as tempestades da vida chegam sem aviso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Profunda. Já parou para pensar porque, às vezes, no momento em que você está mais confiante, mais certo de que está no caminho certo, de repente, sem aviso, uma tempestade desaba sobre a sua vida? Quando tudo parecia estar se encaixando, quando os planos finalmente começavam a dar certo, é justamente ali que os ventos contrários sopram com mais força. Sabe, na Bíblia, há um episódio que nos ensina sobre isso de maneira poderosa. A travessia de Paulo no navio para Roma, em Atos 27. Paulo estava sendo levado como prisioneiro, mas Deus já havia dado uma palavra. Ele chegaria a Roma. Mesmo assim, no meio da jornada, uma tempestade furiosa chamada Euroaquilão se levantou, destruindo o navio e colocando a vida de todos em risco. Agora, escuta isso com atenção. Paulo sabia que Deus tinha um propósito, mas o propósito de Deus não o impediu de passar pela tempestade. Isso é profundo demais. Às vezes, a tempestade não vem porque você errou, mas porque Deus quer te tirar de onde você está, para te levar para onde você precisa estar. As tempestades da vida, aquela demissão inesperada, aquele diagnóstico médico, aquela traição que partiu seu coração, são muitas vezes o jeito que Deus usa para tirar você de um caminho que parecia certo, mas que não era o dele para você. Quantas vezes você se viu perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E a resposta é simples, mas dura de aceitar. Porque sem a tempestade, você nunca teria saído daquele lugar. Às vezes, a gente se acomoda, se agarra a coisas,
que não são saudáveis, que nos afastam do propósito de Deus. E Ele, na sua misericórdia, permite a tempestade para nos fazer mover. Presta atenção, não é o navio que importa, é o destino. Paulo perdeu o navio, mas chegou a Roma. Você pode perder coisas no caminho, empregos, amizades, relacionamentos, status. Mas se Deus está te guiando, o destino final é garantido. O problema é que muitos ficam tão focados no que perderam na tempestade, que se esquecem de olhar para o lugar para onde Deus os está levando. A ciência nos diz que, sob estresse, nosso cérebro ativa o chamado modo de sobrevivência, que nos faz focar apenas no perigo imediato, perdendo a visão do todo. Mas o Evangelho nos chama a olhar para além da tempestade, para o propósito maior que Deus tem. Então, pergunta para você mesmo agora, o que você perdeu na tempestade que, na verdade, era um peso que te impedia de avançar? O que Deus está tentando arrancar de você para que você seja livre para viver o chamado dele? Sabe o que é mais lindo? Mesmo no meio da tempestade, Deus dá sinais. Paulo, no meio do caos, recebeu uma palavra de um anjo. Não temas, Paulo, importa que sejas apresentado a César. Deus estava dizendo, a tempestade pode sacudir tudo, mas o meu plano para a tua vida permanece de pé. E deixa eu te dizer, a tua tempestade não tem o poder de cancelar o plano de Deus para a tua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que você perca o navio, o barco, os recursos, o apoio, se a promessa veio de Deus, ela vai se cumprir. Agora, escuta bem, não resista à tempestade. Pare de lutar contra aquilo que Deus está usando para te redirecionar. Entenda que a dor de hoje pode ser a semente da vitória de amanhã. No próximo bloco, vamos mergulhar em outro sinal urgente, de que Deus está te guiando por outro caminho. Quando pessoas inesperadas cruzam o teu caminho, tem gente que entra na tua vida com um propósito maior do que você pode imaginar. Então, fica comigo, porque Deus vai falar ainda mais forte no próximo bloco. Quando pessoas inesperadas entram na sua vida sem aviso, você já percebeu como às vezes, do nada, Deus coloca pessoas na sua vida que você nunca imaginou conhecer? Pessoas que chegam quando você menos espera, que não estavam nos seus planos, mas que de alguma forma parecem ser peças-chave para um novo caminho que Deus está preparando. Deixa eu te contar uma coisa, as conexões divinas são sinais poderosos de que Deus está te guiando por outro caminho. Muitas vezes, quando Deus quer te levar para algo novo, Ele não apenas tira algumas pessoas da sua vida, Ele também traz outras. E essas novas conexões podem parecer estranhas, desafiadoras, até desconfortáveis, mas tem um propósito que vai muito além do que você pode ver agora. Vamos olhar para um exemplo bíblico que ilustra isso de maneira perfeita. Ruth e Noemi. Ruth era uma moabita, uma estrangeira. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela não conhecia a cultura, as leis, nem a fé do Deus de Abraão. Mas por meio de uma série de eventos inesperados, fome, perda, luto, Ruth foi parar na vida de Noemi. Agora para pensar. O que Ruth tinha a ver com a história de Israel? Nada, aparentemente. Mas Deus tinha um plano oculto. Ruth foi a mulher que, ao entrar na vida de Noemi, acabou se tornando parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da linhagem do próprio Jesus. Isso é profundo. Deus coloca pessoas na nossa vida que parecem improváveis, mas que são essenciais para o propósito dele. Sabe, muitas vezes a gente rejeita as conexões novas porque elas não se encaixam no que a gente esperava. Aquele colega de trabalho que você não entende muito bem. Aquele vizinho que apareceu do nada e começou a puxar conversa. Aquele pastor novo na sua igreja que fala de um jeito diferente. Aquele irmão em Cristo que você conheceu online que manda uma mensagem encorajadora no momento exato.
Essas pessoas não são coincidência. Elas são ferramentas que Deus está usando para moldar o teu caráter, abrir teus olhos e, às vezes, até para te proteger de decisões erradas. Mas, sabe qual é o desafio? É que muitas vezes a gente não percebe o valor dessas conexões porque estamos tão presos ao passado, tão focados no que perdemos, que não conseguimos enxergar o novo que Deus está trazendo. A ciência comportamental confirma que o ser humano tende a resistir a mudanças inesperadas. Temos medo do desconhecido, porque o nosso cérebro busca o conforto do que é familiar. Mas a fé nos chama a sair do conhecido, a caminhar em águas profundas, a nos abrir para o inesperado, porque é ali que Deus age de maneira sobrenatural. Então, eu te pergunto, quem são as pessoas que Deus colocou recentemente na tua vida? Você tem orado por elas? Você tem discernido o papel que elas podem ter no teu processo de transformação? Deus usa gente. Deus age por meio de conexões. E essas conexões podem ser a ponte que te leva para o novo caminho que Ele preparou. Agora, escuta isso. Nem toda pessoa que entra na sua vida é para ficar para sempre. Algumas são como anjos que passam, cumprem um propósito e depois vão embora. O erro é quando a gente tenta segurar o que era só para uma estação. Por isso, ore e peça discernimento ao Senhor. Deus, o que essa pessoa representa na minha vida? É alguém para me ensinar algo? Para me guiar? Ou para eu ensinar e ser canal de bênção? E mais, esteja atento, porque a próxima pessoa que Deus colocar no seu caminho pode ser a resposta de oração que você estava esperando há anos. Pode ser o canal pelo qual Deus vai abrir uma porta, trazer uma palavra, ou até mesmo mudar completamente o rumo da sua vida. No próximo bloco vamos falar de um sinal que muitas vezes passa despercebido. Quando Deus começa a te inquietar no lugar onde você está. Um incômodo silencioso, uma sensação de que algo está errado. Mesmo quando aparentemente tudo está bem. Você vai entender como isso pode ser Deus falando alto, mesmo em silêncio. Fica comigo, porque a próxima revelação pode destravar algo importante na tua vida. Quando um incômodo silencioso começa a invadir o teu coração, deixa eu te perguntar algo bem profundo. Você já sentiu um desconforto estranho, quase como se algo dentro de você estivesse fora do lugar, mas sem nenhuma explicação clara? Sabe aquela sensação de que o que antes te fazia feliz já não preenche mais? Que o trabalho que parecia uma bênção agora parece um fardo? Que o relacionamento que antes era tudo, agora parece sufocar? Escuta o que eu vou te dizer com muito carinho, mas também com muita seriedade. Esse incômodo silencioso pode ser Deus tentando te acordar para algo que você não está vendo. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso disso na vida de Abraão. Ele estava em Ur dos Caldeus, uma terra próspera, confortável, onde sua família tinha bens, status e segurança. Mas Deus começou a inquietar o coração de Abraão com um chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Agora pensa, Abraão não tinha nenhuma razão lógica para sair de onde estava. Tudo parecia bem, mas Deus não nos chama para o conforto. Ele nos chama para o propósito. Essa inquietação é um sinal de que você está sendo chamado para algo maior, algo que vai além do que você conhece agora. E sabe o que é mais desafiador? Esse desconforto nem sempre vem acompanhado de respostas claras. Muitas vezes, você não sabe exatamente para onde ir, o que fazer ou o que esperar. Você só sabe que não pode mais permanecer onde está. A ciência nos ajuda a entender esse processo. O cérebro humano é projetado para buscar estabilidade. Mas quando algo nos tira do conhecido, nosso corpo entra em estado de alerta. Isso causa ansiedade, medo, dúvida, mas é justamente nesse ponto que a fé é forjada. É ali que você tem que decidir se vai confiar no que vê ou no que Deus está falando silenciosamente no teu espírito. Eu sei, é desconfortável.
Você começa a questionar: será que é Deus mesmo? Será que não é só a minha cabeça? Mas escuta, Deus fala de muitas formas, através da palavra, de pessoas, de circunstâncias e muitas vezes através de um incômodo santo. Esse incômodo pode ser a maneira que Deus encontrou de te dizer: ei, esse não é mais o teu lugar. Eu tenho algo novo, mas você precisa sair daí. Pode ser que Ele esteja te tirando de um ambiente tóxico, de um ministério que virou rotina sem paixão, de uma relação que não te permite crescer, de um trabalho que não está alinhado com o propósito dele para você. Não ignore essa inquietação. Não tape os ouvidos quando Deus está sussurrando no seu espírito: eu tenho mais para você. Porque o pior erro que você pode cometer é se acomodar onde Deus já não está mais. Quantas bênçãos a gente perde por medo de sair do lugar? Quantos milagres a gente não vive porque está preso a uma rotina que não nos permite avançar? Agora, escuta, o incômodo é só o começo. Deus não vai apenas te tirar do lugar onde você está. Ele vai te conduzir para algo muito maior. Por isso, no próximo bloco, vamos falar sobre um sinal ainda mais profundo. Quando portas se fecham, mas o favor de Deus continua sobre você. Porque mesmo quando tudo parece perdido, há um favor invisível que te sustenta e te direciona. Não sai daí. O que vem a seguir pode ser a resposta para o que você tem perguntado a Deus há tanto tempo. Quando as portas se fecham, mas o favor de Deus continua sobre você. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como é possível que tudo na sua vida pareça estar dando errado? Portas fechadas, oportunidades sumindo, projetos frustrados. Mas mesmo assim, você sente que há algo invisível te segurando, te sustentando, te impedindo de desistir de vez? Deixa eu te dizer algo poderoso. Esse algo invisível é o favor de Deus operando na tua vida, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Vamos para a palavra. José, o filho de Jacó, foi traído, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Aos olhos humanos, tudo parecia desabar. As portas se fecharam. Ele perdeu a família, a liberdade, os sonhos de juventude. Mas havia algo que o mundo não via. O favor de Deus estava sobre ele. Em Gênesis 39, 21, a Bíblia diz: o Senhor, porém, estava com José e lhe estendeu a bondade, concedendo-lhe graça aos olhos do carcereiro. Olha que coisa tremenda! Mesmo na prisão, José tinha favor. Mesmo no fundo do poço, ele era alvo da misericórdia de Deus. Isso mostra algo profundo. O favor de Deus não depende das circunstâncias externas. Ele não se baseia no que você tem, no seu status social, no número de seguidores, no sucesso profissional. O favor de Deus é um presente sobrenatural que opera mesmo quando as portas se fecham. Sabe o que é mais lindo? É que, muitas vezes, Deus permite que as portas se fechem para te mostrar que o favor dele é o que te sustenta. Quantas vezes a gente acha que precisa de determinada pessoa, de um emprego específico, de uma conexão poderosa, mas aí Deus fecha todas essas portas e você percebe que o que realmente te mantém de pé é a mão dele sobre a tua vida. A ciência até explica esse fenômeno de maneira limitada. Estudos mostram que, em situações extremas de estresse e perda, algumas pessoas conseguem demonstrar resiliência surpreendente, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas o que a ciência chama de resiliência, a fé chama de graça divina, operando no invisível. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem enxergado o favor de Deus na sua vida, mesmo quando as portas estão se fechando? Você consegue reconhecer as pequenas providências, os livramentos silenciosos, as forças que você não sabe de onde vêm? Porque deixa eu te contar um segredo espiritual. Quando o favor de Deus está sobre você,
Nenhuma prisão pode te impedir de alcançar o propósito dele. Você pode estar sendo rejeitado por homens, esquecido por amigos, ignorado por aqueles que deveriam te apoiar. Mas o favor de Deus te destaca, te levanta e te conduz até onde Ele quer te colocar. Por isso, para de focar nas portas que se fecharam. Para de chorar pelo que você perdeu. Comece a louvar a Deus pelo favor que você ainda tem, porque esse favor é a chave que vai abrir as portas certas, no tempo certo. E se você acha que já viu tudo, escuta o que vem a seguir. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um dos sinais mais enigmáticos de todos, quando os teus planos são frustrados, mas os de Deus começam a se alinhar diante dos teus olhos. Fica comigo, porque o que Deus vai te revelar no próximo bloco pode ser o que você precisa para entender o momento que está vivendo agora. Quando seus planos são frustrados, mas os de Deus começam a se alinhar diante dos seus olhos. Agora, eu quero que você pare tudo e preste atenção no que eu vou te dizer. Porque isso aqui é para você que está cansado, para você que sente que tudo o que você planejou deu errado, para você que está perguntando: Deus, por que os meus sonhos estão desmoronando? Escuta bem. Quando os teus planos são frustrados, muitas vezes é porque os planos de Deus estão começando a se alinhar diante dos teus olhos, mas você ainda não percebeu. Vamos para a palavra. Lembra-se de Moisés? Ele cresceu no palácio de Faraó, com toda a educação, conforto e privilégios do Egito. Aos olhos humanos, o caminho dele estava traçado. Ser um príncipe no Egito, viver uma vida de poder e influência. Mas então, em um momento de fúria, ele mata um egípcio e tudo desaba. Moisés foge para o deserto, um lugar seco, solitário, sem perspectivas. Os planos dele estavam completamente destruídos. Mas preste atenção, foi no deserto que Deus começou a alinhar o verdadeiro propósito para a vida de Moisés. Deus o estava preparando para libertar um povo inteiro da escravidão. Se os planos de Moisés tivessem dado certo, ele teria sido apenas mais um príncipe no Egito. Mas, frustrando os sonhos de Moisés, Deus o preparou para se tornar o libertador de Israel. Agora, olha para a tua vida. Quais são os planos que não deram certo? Quais são os projetos que você tentou com todas as forças, mas que simplesmente não se realizaram? Você pode estar achando que isso é fracasso, mas o que você chama de derrota, Deus chama de redirecionamento. A ciência também nos ajuda a entender. Quando um plano falha, o cérebro interpreta isso como uma ameaça e ativa o sistema de defesa. Você sente medo, frustração, dor. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo, o cérebro começa a buscar novas soluções, novas alternativas. É como se, no momento de maior dor, o nosso ser fosse impulsionado a encontrar novos caminhos. Agora, olha como isso se conecta com a fé. Deus permite que os teus planos sejam frustrados para que você seja forçado a olhar para cima e buscar a vontade dele. Sabe aquela empresa que fechou? Pode ser Deus te livrando de uma crise que você não vê, aquele namoro que terminou. Pode ser Deus te guardando de um casamento que teria sido um fardo. Aquela viagem que não aconteceu. Pode ser que o lugar onde você queria ir não fosse o lugar onde Deus queria te usar. Eu sei, dói. Eu sei que você talvez esteja sentindo um vazio agora. Mas eu te digo, com toda a certeza, esse vazio é espaço para o novo que Deus está prestes a derramar sobre a tua vida. Não lute contra o que Deus está tirando. Não insista nos teus próprios caminhos. Comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Porque quando você começar a perceber os sinais, quando perceber que, mesmo no meio da frustração, portas novas estão se abrindo, ideias novas estão surgindo, conexões inesperadas estão aparecendo, você vai entender que Deus está alinhando o plano dele para a tua vida.
E o mais poderoso, os planos de Deus são infinitamente melhores do que os teus. Eles são maiores, mais profundos, mais transformadores. Por isso, no próximo bloco, nós vamos mergulhar em outro sinal fortíssimo, quando Deus começa a tirar o que parecia ser o teu sustento. Porque há momentos em que Ele precisa esvaziar as tuas mãos para que você possa receber o que Ele realmente preparou para você. Fica comigo. Essa palavra pode ser a resposta que você tanto precisava. Quando Deus começa a tirar o que parecia ser o teu sustento. Agora respira fundo e me escuta com o coração aberto. O que você faria se de repente aquilo que sustentava a sua vida começasse a desaparecer? E eu não estou falando só de dinheiro, mas de tudo o que você achava que te sustentava. Um emprego estável, uma amizade de anos, uma rotina confortável, até mesmo um ministério no qual você se sentia seguro. Deixa eu te contar algo muito sério. Há momentos em que Deus, intencionalmente, começa a retirar de nós tudo aquilo que achávamos que era a nossa base. Não para nos destruir, mas para nos ensinar que o verdadeiro sustento vem dele e de mais ninguém. Vamos para a Bíblia. Lembra da viúva de Sarepta? Ela estava à beira do colapso. Sua única fonte de sustento era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era tão pouco que ela já tinha aceitado a ideia de fazer o último pão e esperar a morte. Mas foi exatamente naquele momento, quando tudo parecia acabar, que Deus enviou o profeta Elias para dizer: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze primeiro para mim um bolo pequeno. 1 Reis 17:13. Agora presta atenção. Deus pediu o que ela não podia dar. Ele pediu que ela entregasse o pouco que tinha. Parece loucura, não é? Mas ali havia um segredo profundo. Deus precisava tirar dela o apego ao que parecia ser o sustento, para mostrar que o verdadeiro sustento vinha do alto. Essa é a grande lição. Às vezes Deus tira aquilo que parece te sustentar, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer que você dependa totalmente dEle. Ele quer que você entenda que o teu emprego pode acabar, os recursos podem secar, as pessoas podem te abandonar, mas o cuidado dEle nunca falha. E sabe o que é ainda mais poderoso? Quando Deus tira o que você achava que te sustentava, Ele começa a abrir espaço para o que Ele realmente quer derramar sobre a sua vida. A ciência confirma que em momentos de perda, o ser humano entra em um estado de alta sensibilidade emocional. Isso significa que é exatamente quando estamos mais vulneráveis que estamos mais abertos a receber novas ideias, novas revelações, novas formas de viver. Agora, conecta isso com a palavra. É quando você está de mãos vazias que Deus consegue colocar algo novo nelas. Eu sei que pode parecer que Deus está te deixando sem chão, mas Ele está, na verdade, te ensinando a andar sobre as águas. Ele está te chamando para uma fé que vai além do que os teus olhos veem, além do que o teu bolso sustenta, além do que a tua lógica compreende. Por isso, hoje, eu te convido a orar. Senhor, se o que eu achava que era meu sustento não vem de Ti, tira. Esvazia as minhas mãos para que eu possa receber o que o Senhor tem preparado. E prepara o teu coração, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre como o silêncio de Deus pode ser o sinal mais poderoso de que Ele está te guiando por outro caminho. Fica comigo, porque essa revelação pode ser o divisor de águas na tua vida espiritual, quando o silêncio de Deus é o sinal mais poderoso. Agora, escuta isso com toda a atenção do teu coração. E se o silêncio de Deus não for um sinal de abandono, mas sim um sinal urgente de que Ele está te guiando para um caminho que você ainda não entende? Muitas vezes, a gente associa o silêncio de Deus com rejeição, com esquecimento. Quando oramos e não temos resposta, quando clamamos e o céu parece de bronze, a nossa alma grita: Deus, onde o Senhor está?
Mas hoje eu quero te mostrar que na Bíblia, o silêncio de Deus é frequentemente o prelúdio de um mover extraordinário. Vamos olhar para o exemplo de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Em João 19, enquanto Pilatos o interrogava, Jesus ficou em silêncio. Ele poderia ter respondido, poderia ter se defendido, poderia ter argumentado, mas ele escolheu o silêncio. E sabe por quê? Porque naquele momento o silêncio era a estratégia do céu. Sabe o que isso significa para a tua vida? Que às vezes Deus não te responde porque a resposta está sendo construída no invisível. Você pode não ouvir a voz dele, mas isso não significa que ele não está agindo. O céu está trabalhando nos bastidores da tua história. E o silêncio de Deus é a prova de que você está sendo testado na tua fé, na tua paciência, na tua capacidade de confiar mesmo quando nada faz sentido. O silêncio é o momento em que Deus está desenvolvendo em você aquilo que o barulho não pode ensinar: maturidade, fé inabalável e sensibilidade espiritual. A neurociência até nos ajuda a entender isso. Quando o cérebro humano é privado de estímulos externos, como sons, respostas, interações, ele entra em um modo de processamento profundo. É ali no silêncio que novas conexões neurais são feitas, novas soluções são criadas. Traduzindo isso para o mundo espiritual, é no silêncio de Deus que as sementes do propósito começam a germinar. Eu sei que é difícil. O silêncio de Deus dói. Você sente que está orando para o vazio, que ninguém te ouve. Mas deixa eu te dizer, o céu está ouvindo sim. E muitas vezes, o próprio silêncio de Deus é a confirmação de que você está no caminho certo, porque Ele está te preparando para algo tão grande que se Ele te revelasse agora, você não suportaria. Sabe por quê? Porque há processos que precisam do silêncio para acontecerem. O ouro é forjado no fogo e as raízes crescem em silêncio. Então, ao invés de perguntar, Deus, por que o Senhor está em silêncio? Comece a perguntar, Deus, o que o Senhor está fazendo enquanto eu não vejo nada? Porque o silêncio é o espaço que Ele usa para alinhar tudo. Eu te pergunto, você está disposto a confiar, mesmo sem entender? Você está pronto para dizer, Senhor, mesmo sem ouvir a tua voz, eu sei que o Senhor está comigo. Porque, deixa eu te dizer, o silêncio de Deus pode ser a maior prova de amor que Ele está te dando agora. É o momento em que Ele diz, Filho, confia, eu estou no controle, eu estou fazendo algo novo, fica firme, porque o tempo da resposta está chegando. E falando em resposta, no próximo bloco, nós vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a tua perspectiva. Quando Deus começa a remover da tua vida o que parecia ser bênção, mas na verdade era um peso disfarçado. Não sai daí, porque o que você vai ouvir a seguir pode ser a chave para destravar algo muito profundo no teu espírito. Agora, respira fundo, fecha os olhos por um instante e pensa. Você chegou até aqui. Você ouviu cada palavra, deixou que o Espírito Santo falasse ao teu coração, enfrentou perguntas profundas, encarou as dores escondidas na tua alma. Você ficou até o final, e isso não é qualquer coisa. Poucos têm essa coragem. Sabe, a maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Elas pulam de vídeo em vídeo, de palavra em palavra, mas não se aprofundam. Mas você ficou até o fim. Isso me mostra algo poderoso. Deus tem um propósito especial com você. O fato de você ter permanecido até aqui não é coincidência, é um sinal. Um sinal de que o Espírito Santo está te moldando, trabalhando em áreas da tua vida que você nem sabia que precisavam ser tocadas. Por isso, eu quero que você comente agora, eu sou guiado por Deus. Escreva isso como prova do teu compromisso, como uma marca da tua decisão de ser um escolhido. Porque eu vou ler cada comentário, eu vou orar pelo teu nome e eu vou saber quem são os fiéis que chegaram até o fim. E olha,
Deixa eu te falar algo muito sério. Se você ainda não está inscrito no canal, isso é um sinal de que você precisa tomar uma decisão hoje. Sim, hoje. Porque não basta só ouvir a palavra, você precisa se conectar com essa comunidade de fé. Cada vídeo que você assiste aqui é como um alimento espiritual. E se você não se inscreve, você está dizendo sem perceber que não valoriza o que o Senhor está fazendo na tua vida. Você sabe o que acontece quando você não se inscreve? Você pode até receber bênçãos hoje, mas amanhã, quando o inimigo vier te atacar com dúvidas, medos e ansiedades, você não vai ter esse alimento fresco, essa palavra viva que te sustenta. Agora, se você já é inscrito, parabéns. Você é parte dessa família. Você é um mantenedor do reino, porque o simples ato de se inscrever fortalece esse canal, essa missão e permite que a palavra de Deus alcance ainda mais vidas que precisam. Você faz parte disso. Você é um vaso que transborda, um canal de bênçãos para muitos que, sem esse conteúdo, não teriam acesso à palavra. E mais, se você quiser dar um passo além e se tornar membro do canal, saiba que isso é mais do que um simples apoio, é um investimento eterno. Os membros têm benefícios exclusivos, conteúdos especiais, orações direcionadas, mas acima de tudo, são aqueles que dizem: eu quero que esse ministério continue alcançando vidas. A palavra de Deus diz em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando você investe no reino, você está dizendo a Deus que o teu coração está com Ele. Por isso, não se envergonhe de investir na obra. Não pense que é pouco. O pouco nas mãos de Deus se multiplica. E se você não puder ser membro, não tem problema. Mas não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhar é um ato de amor. É dizer para alguém: ei, Deus falou comigo. E eu acho que Ele quer falar com você também. Você nunca sabe quem pode ser impactado por uma palavra. Então agora, antes de sair desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha com pelo menos uma pessoa e comenta: eu sou guiado por Deus. Eu quero ver o teu nome ali, como um sinal de que você chegou até o fim. E antes de encerrar, fica em silêncio por alguns minutos. Não pausa o vídeo ainda. Fecha os olhos, respira fundo e começa a agradecer. Agradeça pelo dia de hoje, pela vida, pela palavra que você ouviu. Agradeça pelo silêncio de Deus, pelos incômodos, pelas portas fechadas, pelos livramentos invisíveis. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Obrigado por cada vida que chegou até aqui. Que essa mensagem seja um divisor de águas. Que o Senhor continue guiando, ensinando, moldando. Que cada pessoa aqui sinta a tua presença, renovando forças, trazendo paz e acendendo uma nova esperança. Agora fica em silêncio por um instante e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Amém.